Há frases que atravessam séculos como enigmas silenciosos. Entre todas as palavras atribuídas a Jesus, uma delas permanece cercada por um magnetismo inquietante. Tudo está cumprido em mim. Poucos percebem o peso real dessa afirmação. Poucos entendem o que ela provoca quando finalmente é compreendida. E quase ninguém imagina como essa frase, isolada no tempo, funciona como uma chave que abre algo adormecido dentro de cada ser humano. Mas ela não era uma metáfora. Não era um desabafo. Era uma declaração espiritual precisa e deliberadamente velada, sobre um estado de consciência que transforma completamente a maneira como você enxerga a vida, o destino, a prosperidade e a própria realidade. E Joel Goldsmith sabia disso. Na verdade, grande parte da obra dele pode ser resumida em uma única intenção: fazer você perceber que essa frase não foi dita para impressionar. Foi dita para lembrar. Antes mesmo de existir teoria moderna de manifestação, antes da linguagem New Age, antes de qualquer discussão contemporânea sobre consciência, havia ali um código. Um código simples, direto, quase desconfortável. Tudo está cumprido. Não vai ser cumprido. Não precisa ser conquistado. Não depende de aprovação externa. Não exige barganha com o divino. Está cumprido. Em mim. A maioria das pessoas lê isso e pensa em fim, conclusão, encerramento. Mas esse é o primeiro equívoco. A frase não aponta para um final, aponta para uma origem. Jesus não falava de um destino concluído, falava de um estado de consciência onde nada é buscado, porque tudo já está presente. Quando Goldsmith diz que o erro da humanidade é pedir aquilo que só pode ser percebido, ele está ecoando precisamente esse ponto. A frase é um convite para uma inversão radical. A realização não vem depois da fé, ela precede a fé. Toda a estrutura do mundo material gira em torno de buscar, alcançar, conquistar. A estrutura da consciência espiritual funciona de forma inversa. Reconhecer, permitir, testemunhar. E é aqui que o mistério começa. Porque se tudo está cumprido, então o que exatamente falta? Porque há lacunas, dores, atrasos, crises? Porque há tantos conflitos entre o que você vive e o que você pressente que é possível viver? A resposta é mais desconfortável e libertadora do que parece. Não falta nada. Apenas não foi reconhecido. Goldsmith explica isso com precisão cirúrgica. Quando você se dirige ao divino como quem pede algo que não está presente, você se afasta da fonte e cria um espaço psicológico de separação. Nesse espaço, o medo cresce, a dúvida cresce, e a sensação de escassez se fortalece. Mas quando você entende o que Jesus quis dizer, a lógica muda completamente. A pergunta deixa de ser como conseguir, e se transforma em como perceber que já existe. Esse é o ponto onde a mente linear se perde, e a consciência desperta. Porque essa frase ecoa na mesma frequência dos ensinamentos mais profundos de várias tradições espirituais. O campo já está formado antes do ato. A árvore está inteira dentro da semente. A cura existe antes do sintoma. A provisão existe antes da necessidade. Jesus sabia dessa estrutura. Goldsmith viveu para explicá-la. E quem a compreende abandona a velha postura de implorar ao invisível e passa a habitar o estado de reconhecimento. A partir daqui, surgem 3 revelações que formam a espinha dorsal deste roteiro. Primeira, a frase não está descrevendo uma condição pessoal de Jesus, mas uma condição universal do Cristo, uma consciência acessível a qualquer ser humano desperto. Segunda, essa frase não anuncia o fim de uma jornada, mas o início de um estado onde tudo já foi decretado no plano da consciência antes de aparecer no plano da experiência. Terceira, o cumprido não significa encerrado, significa completo. Nada falta, nada está em aberto, nada está fora do lugar. E é aqui que o público adulto, acostumado a ler o mundo pela ótica do esforço, sente a primeira quebra interna. Porque se isso é verdade, se realmente está cumprido, então o esforço obsessivo, a ansiedade por resultados, a necessidade de provas, a urgência de manipular circunstâncias. Tudo isso perde prioridade. A frase revela que o trabalho humano não é criar, mas permitir. Não é pedir, mas reconhecer. Não é implorar, mas entrar em alinhamento com o que já existe. Quando essa percepção toca a consciência, algo muda de lugar, silenciosamente. Como se o mundo interno ganhasse peso, solidez, direção. Como se você finalmente percebesse que nunca esteve fora do caminho, apenas fora do reconhecimento. E é nesse ponto,
Nesse exato ponto em que a mente humana começa a verdadeira transformação. E é exatamente aí que começa porque quando você entende o que Jesus realmente quis tudo dizer, está cumprido em nada mim. Permanece como essa antes. Expressão não fala de um acontecimento específico registrado na história. Ela aponta para um estado de consciência que sempre existiu e que poucos ousaram tocar. Joel Goldsmith dedicou sua vida a tentar explicar essa experiência. Ele dizia que existe uma diferença profunda entre saber sobre Deus e viver em Deus. A frase atribuída a Jesus não é uma declaração de derrota nem o fechamento de uma narrativa, é o anúncio de que a busca terminou porque a separação terminou. Mas o que isso significa exatamente? E por que isso causa desconforto em tantas tradições? Por que essa frase ameaça a ilusão de que precisamos conquistar algo fora, de que precisamos alcançar uma aprovação divina distante, ou dominar um conjunto de ritos e práticas para sermos dignos? Quando Jesus afirma tudo está cumprido em mim, ele está falando de uma unidade que não depende de mérito, esforço ou recompensa futura. E aqui surge a primeira chave. Essa frase não descreve um privilégio, mas uma condição da consciência desperta, a mesma consciência que Goldsmith dizia estar disponível para qualquer um que se volte para dentro. O que assusta muitas pessoas é a simplicidade disso. Porque se tudo está cumprido dentro, então nada do lado de fora pode completar você. E isso vira a mesa. Essa declaração coloca fim à lógica de que sua prosperidade depende das circunstâncias. Coloca fim à ideia de que você precisa performar espiritualidade para ser aceito. Coloca fim à crença de que existe um Deus que observa à distância e decide o que você merece. Em vez disso, aponta para algo radical. O campo divino se manifesta através de você, não para você. E é aqui que Goldsmith faz uma conexão ousada e extremamente desconfortável para quem ainda pensa de forma linear. Ele afirma que o Cristo mencionado nos textos antigos não é uma pessoa, mas um estado de percepção, uma dimensão da consciência que rompe com a sensação de separação. Quando Jesus diz tudo está cumprido em mim, o que se cumpre é o fim da personagem limitada, o fim da luta por validação, o fim da necessidade de buscar fora aquilo que só existe dentro. E perceber isso muda completamente a forma como você entende prosperidade, cura, manifestação e propósito. Porque se tudo está cumprido na consciência que habita você, então seus desafios deixam de ser inimigos e começam a atuar como espelhos. Goldsmith dizia: o que você percebe como falta, não é falta. É apenas um lugar onde você não permitiu que a presença se revele. Quando você entende isso, um tipo de silêncio surge. Um silêncio que não é vazio, mas uma espécie de reconhecimento. Nada do que você procurava estava fora. Nada do que você temia tinha poder real. Nada do que faltava estava ausente de verdade, apenas não estava visível ainda. Nesse ponto da jornada, surge uma pergunta inevitável. Se tudo está cumprido, por que vivemos como se estivéssemos incompletos? Por que confundimos vida espiritual com vida mental? Achamos que compreender intelectualmente é o mesmo que experienciar. Mas a consciência que Jesus descreve não se alcança com raciocínio, ela se revela quando a busca cessa. Não é conquistada, é percebida. E é aqui que mora o mistério que incomoda tanta gente. Essa frase revela que não existe um caminho externo para ser percorrido. Existe apenas o reconhecimento interno daquilo que sempre esteve lá. E é isso que transforma profundamente a maneira como você cria sua realidade. Prosperidade não vem de esforço desesperado. Não vem de obsessão por resultado. Não vem da crença de que você precisa merecer. Prosperidade é consequência natural da consciência que sabe que nada falta. E quando essa consciência se estabiliza, o campo material apenas acompanha. A frase tudo está cumprido em mim não é uma promessa, é um diagnóstico. Um lembrete de que não existe separação, não existe dívida espiritual, não existe distância entre você e a fonte. E quando essa compreensão penetra, a sua relação com o mundo muda silenciosamente. Você deixa de reagir, deixa de lutar, deixa de mendigar energia, amor, respostas, oportunidades. Porque algo dentro de você finalmente percebe. Se tudo está cumprido, então eu posso parar de buscar e começar a manifestar. Mas há um detalhe importante, e é exatamente ele que vai te acompanhar na próxima etapa desta jornada. Se tudo está cumprido, por que continuamos repetindo padrões que nos afastam dessa verdade? E essa pergunta abre a porta para um dos pontos mais profundos e mais desafiadores que Joel Goldsmith deixou. Existe um ponto da jornada espiritual que quase ninguém fala com honestidade. O ser humano teme a própria completude. Teme a ideia de que nada falta.
Teme a possibilidade de que a fonte não esteja lá fora, mas dentro dele. E é exatamente esse medo silencioso que cria o paradoxo central. Mesmo quando ouvimos que tudo está cumprido, insistimos em viver como se estivéssemos incompletos. Joel Goldsmith dizia que o maior obstáculo não é a ignorância espiritual, é a resistência interna ao que já é verdadeiro. E essa resistência aparece de maneiras muito sutis. Na ansiedade por provas, na necessidade de controlar resultados, na busca incessante por sinais externos, na comparação constante com a vida alheia. É como se estivéssemos sempre tentando provar que algo ainda precisa acontecer para que possamos finalmente descansar. Mas aqui, a consciência crística, esse campo citado por Goldsmith, opera de forma completamente diferente da lógica humana. Ela não espera, não negocia, não barganha. Ela simplesmente é. E quando Jesus pronuncia a frase "tudo está cumprido em mim", ele desmonta esse mecanismo mental de escassez. Ele aponta para a presença que independe de circunstâncias. Ele revela que a jornada não é um caminho até Deus, mas um retorno ao reconhecimento de que você nunca saiu da fonte. Por isso essa frase provoca tantas controvérsias. Porque ela indica que não existe uma lista de tarefas espirituais que você precisa cumprir para ser digno. Não existe um estado futuro onde você será finalmente aceito ou iluminado. A iluminação, segundo Goldsmith, não é um prêmio. É a remoção da ilusão. E a ilusão mais resistente é a de que você está separado daquilo que busca. Essa ilusão cria uma espécie de ciclo emocional. Primeiro você sente falta. Depois procura alívio. Aí encontra uma resposta parcial. Então perde essa resposta. E volta para a sensação de falta. O nome disso: dependência da percepção externa. E enquanto você estiver preso nesse ciclo, a frase "tudo está cumprido em mim" soa bonita, mas distante. Como se fosse verdade para alguém muito especial, mas não para você. Só que Goldsmith insiste num ponto crucial. A consciência de completude não é uma conquista, é uma lembrança. Uma lembrança abafada por condicionamentos, crenças herdadas e pela necessidade de controle. E esse é o ponto onde o paradoxo se torna mais evidente. O ego tem medo de desaparecer, mas também tem medo de continuar sofrendo. Então ele se mantém no meio termo, buscando, mas nunca encontrando. O estado crístico descrito por Goldsmith rompe esse ciclo porque altera a direção da busca. Em vez de olhar para fora, você começa a observar o movimento interno. E descobre que toda inquietação nasce de uma narrativa mental, não da realidade espiritual. Quando você percebe isso, o jogo muda. Sua relação com a prosperidade muda. Sua relação com seus medos muda. Sua relação com o tempo muda. Prosperidade não se torna um objetivo futuro, mas uma consequência natural da consciência que reconhece. Nada falta porque nada pode faltar. E é aqui que as manifestações começam a fluir de forma mais silenciosa. Não porque você aprendeu a pedir certo. Não porque repetiu afirmações. Mas porque a identificação com a falta perdeu força. E quando a falta perde força, o campo interno se organiza. Você cria não a partir da necessidade, mas a partir da certeza. É esse estado que Goldsmith chama de consciência da presença. Um estado que não depende do que está acontecendo, mas transforma o que está acontecendo. A frase "tudo está cumprido em mim" não é um mantra, é um diagnóstico do real. É como se dissesse: a obra já está completa, só falta você perceber. E quando você percebe, a narrativa muda. O que antes parecia obstáculo se revela como instrução. O que antes parecia atraso se revela como alinhamento. O que antes parecia castigo se revela como convite. Mas existe um ponto decisivo, quase sempre ignorado, que precisamos explorar agora. Se a obra está completa, por que ainda insistimos em criar realidades baseadas em medo, dor e escassez? A resposta está oculta num dos ensinamentos mais profundos e menos compreendidos de Goldsmith, relacionado à forma como o ego tenta imitar a espiritualidade. E é exatamente isso que vamos destrinchar na próxima parte, onde tudo começa a ganhar um contorno ainda mais revelador. Existe um ponto da jornada espiritual onde muitos se perdem, e quase sempre acreditando que estão avançando. É quando o ego começa a imitar a espiritualidade. Ele troca palavras, muda o vocabulário, adota gestos mais elevados, mas mantém exatamente o mesmo movimento interno. Busca, ansiedade, medo, necessidade de provar algo. E é aqui que o entendimento da frase "tudo está cumprido em mim" se torna decisivo. Porque essa declaração desarma por completo o ego espiritualizado,
aquele que tenta alcançar um estado que, na verdade, não precisa ser alcançado. Joel Goldsmith dizia que o erro mais comum é tentar viver a presença da fonte com a mesma lógica que usamos para resolver problemas humanos. Queremos técnicas, fórmulas, estratégias. E quando não funcionam, achamos que estamos fazendo algo errado. Mas a consciência descrita por Jesus e aprofundada por Goldsmith não segue o caminho do esforço, ela segue o caminho do reconhecimento. O ego espiritualizado tenta chegar lá. A consciência da presença simplesmente é. É por isso que Goldsmith alerta. O ego busca sinais. A presença não precisa de confirmação. Essa frase parece simples, mas ela quebra a espinha dorsal de quase toda a ansiedade espiritual. Porque se tudo está cumprido em você, não existe o que confirmar. Não existe o que provar. Não existe o que conquistar. A própria busca por evidências espirituais já é uma confissão silenciosa de que você acredita estar separado. E essa separação imaginária é o que mantém a roda da falta girando. Agora, aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A frase "tudo está cumprido em mim" não significa que tudo está perfeito no plano material. Significa que o plano material não tem poder próprio. Ele apenas expressa o estado da consciência que o observa. Quando você entende isso, sua relação com seus desafios muda radicalmente. Você para de ver problemas como sinal de ausência da fonte. E passa a percebê-los como áreas onde você ainda não reconheceu sua completude. E isso não é culpa, não é julgamento. É clareza. Se tudo está cumprido, então aquilo que você chama de obstáculo não é uma barreira real, é um ponto cego. Um local onde você ainda acredita mais na aparência do que na verdade. Goldsmith explica que a manifestação da completude não é um processo de acrescentar coisas à sua vida, mas de remover camadas de percepção distorcida. E é aqui que a imitação do ego se dissolve. Porque o ego quer adicionar, quer acumular, quer aumentar. Mas a consciência da presença quer revelar. Revelar o que já existe. O que já é. O que já estava cumprido. Você não atrai o que deseja, você se alinha ao que já é seu em essência. Quando a resistência cai, o fluxo aparece. Quando a dúvida silencia, o caminho se mostra. Quando o medo perde voz, a prosperidade se torna natural. E aqui surge o ponto final, o mais íntimo e ao mesmo tempo o mais transformador. Se tudo está cumprido em você, então até mesmo os momentos mais difíceis carregam uma instrução espiritual. Não são punições. Não são testes. Não são sinais de abandono. Eles são convites para você observar onde ainda acredita que precisa lutar sozinho. A partir desse entendimento, toda a narrativa muda. Sua vida deixa de ser vista como uma sequência de problemas a serem resolvidos. E passa a ser percebida como um processo de revelação do que sempre esteve lá. E agora, uma pergunta inevitável permanece no ar, a pergunta que Joel Goldsmith dizia que cada buscador deveria fazer a si mesmo. Se a obra já está cumprida, o que exatamente eu ainda estou tentando completar? Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela pede honestidade. Ela pede silêncio. Ela pede coragem para olhar onde o ego ainda tenta imitar aquilo que só a consciência pode viver. E talvez, ao contemplar isso, você perceba que a frase "tudo está cumprido em mim" nunca foi um encerramento, mas uma abertura, um convite para abandonar a ilusão de que falta algo, e entrar no estado onde nada precisa ser adicionado, apenas reconhecido. No fim, a grande questão que fica é simples e profunda. Se tudo já está cumprido, o que aconteceria com a sua vida se você finalmente permitisse que isso fosse real?